Deus. A minha intenção nesta noite, irmãos, como já falei na leitura inicial deste culto, é expor esse texto de Gênesis capítulo 13. Nós temos caminhado numa série de mensagens nos cultos da família. Eu tenho falado sobre as cidades. Temos falado de como essas cidades impactam a proteção e as famílias na palavra de Deus. E nesta noite eu quero falar sobre promessas e ilusões. Todos nós somos tentados a isso. Não pense que é algo exclusivo de Abraão. Eu e você temos um pouquinho de Abraão também. Nós somos tentados a abrir mão daquilo que Deus nos prometeu e a viver conforme os nossos olhos nos permitem. Às vezes a promessa está demorando. Às vezes a confiança no Senhor desfalece. É isso, pastor. Mesmo sendo crente, isso acontece. Quantos de nós, em algum momento, já trocou aquilo que Deus garantiu e prometeu por algo ilusório, temporário e passageiro? E nesta noite, por meio desse texto, eu quero lembrar ao teu coração que Deus é um Deus que cumpre promessas. E quem fica no lugar da promessa é abençoado. Muitas vezes a gente não vê como será abençoado. Muitas vezes a gente não percebe nem como é que vai acontecer. Aos nossos olhos a gente diz, Senhor, mas eu nem sei. Senhor, mas não tem nem possibilidade. Na ótica humana não faz sentido. Mas na ótica dos céus já foi bem desenhado, já foi bem escrito, já bem estabelecido para a glória do nome do Senhor. Então perceba comigo. Pode manter a sua Bíblia aberta no decorrer do texto. Eu vou fazendo algumas menções importantes ao texto bíblico. Capítulo 13 de Gênesis, a partir do verso 1. Eu quero fazer a exposição desse texto nesta noite. Alguns dados sobre a história humana, sobre a antropologia que estuda o ser humano, estuda as relações do ser humano. Em diferentes épocas da história, em diferentes concepções teológicas, dividem, na maioria das vezes, a humanidade em dois grandes grupos. E tem diversos autores bíblicos aqui, homens de Deus, que citam isso. Por exemplo, eu já falei aqui das duas cidades estabelecidas por Santo Agostinho, o bispo de Hipona, um bispo do quarto século. Ele divide a humanidade em duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ele chama a cidade de Deus aqueles que olham para o Senhor e, em desprezo a si mesmo, eles amam a Deus. Mas ele diz que nós estamos permeados por uma cidade dos homens, pessoas que, em desprezo a Deus, amam a si mesmo. Tenho certeza que você conhece alguém desse jeito. Tenho certeza que é alguém que vive desprezando a Deus e que o seu Deus é o próprio umbigo. Mas não foi só Santo Agostinho que disse isso. João Calvino e Abraham Kuyper, que são dois teólogos que eu tenho uma grande relevância, ele divide essas pessoas em dois tipos de pessoas. Enquanto que C.S. Lewis, eu cito aqui de vez em quando, e Dmitri Bonhoeffer, inclusive eu recomendo um filme dele que tem no YouTube gratuitamente, sobre a história de Bonhoeffer, uma mega história. Ele é um alemão que na época da Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou para proteger judeus que estavam sendo massacrados ali pelo nazismo, por Hitler. E ele, às custas da sua própria vida, às custas da sua própria integridade, ele pôs o seu nome em risco para proteger. Então, Bonhoeffer divide em dois tipos de amores. Então, basicamente, nós lidamos com isso. Essa divisão, essa antítese irreconciliável, esse contraste entre esses dois tipos de pessoas que seguem suas vidas amando a Deus ou amando seus próprios ídolos. Amando a Deus ou amando a si mesmo. E nós estamos nessa luta. Todo momento nós somos tentados a viver uma vida para nós mesmos. Quantos de nós não já envolvido em algum trabalho da igreja, não parou e ele pensou, eu estou cansado disso aqui. Meu Deus, isso aqui é muito trabalhoso. Pois em vez de eu estar estudando, em vez de eu podia estar me esmerando, me estabelecendo profissionalmente, fico perdendo tempo com a igreja. Quantos que não já passaram na cabeça algo dessa natureza? Paz no lar, toda segunda-feira, meu Deus, é tão difícil, e o povo não converte, é uma luta, e aí a gente, vai saber uma coisa? Eu podia estar orientando mais gente, eu podia estar crescendo o meu currículo Lattes, né? Eu podia estar enveredando por outros caminhos. Nós somos tentados a isso, mas lá no fundo, os filhos de Deus escutam uma voz que a gente não sabe explicar a ótica humana de onde veio. E aí a gente às vezes até aborrecido, chateado, até mesmo com o pastor. Porque pastor é bicho que chateia a gente. Eu sei disso, que eu sou pastor. Então eu chateio muita gente também, mas faz parte do ofício. Então você diz assim, eu não vou mais. Aí depois lá no fundo, no coração, eu disse, meu filho, mas viu quanta gente que já teve o coração transformado. Quantas vidas que já cresceram em graça. Eu compartilhava com o Yalen hoje, falando sobre
Já citei aqui diversas vezes um irmão que eu diria que não converteria, mas ele não só converteu, como foi transferido para Campo Maior. E aí hoje ontem eu vi um stories dele, ele ali na beira, né, como a gente chama, do açude lá de Campo Maior, fazendo um piquenique com os irmãos da igreja, e logo na sequência, um café da manhã com oração. Um amigo que eu diria assim, rapaz, esse não converte não só converteu, levou toda a família, está batizado, servindo a Deus, iniciou um trabalho no campus de lá também. Deus faz, apesar de nós, Deus faz. Eu sei que muitas vezes a gente tenta ir olhando apenas para aquilo que é eficaz, mas de algum modo Deus brada no nosso coração, filho, calma aí, eu estou trabalhando, e o meu trabalhar é diferente do teu. E a gente precisa viver por esta ótica da fé, crendo na promessa, na certeza da fé e rejeitando as ilusões criadas pelos homens. Moisés, em Deuteronômio, ele apresenta dois caminhos. Ele fala em Deuteronômio 19:30, salvo engano, ele diz o seguinte: olha, escolhe hoje, pois, aqui vocês vão servir. Põe diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas e seja frutífero na terra. Olha que maravilha, olha que bênção, olha como Deus trabalha. Então escolhe, pois, a vida. Nós estamos diante desses dois tipos de caminho. E aqui eu quero trazer isso porque isso foi marcante na vida de Abrão. Ele ainda era Abrão, Deus ainda não tinha mudado seu nome. Deus muda o nome de Abrão, ele não muda o nome de Paulo. Você sabia disso? Às vezes a gente diz que ele muda, mas não muda não. Era Saulo, era só duas formas de pronunciar a mesma palavra. Era só uma em grego e outra num idioma próprio da vida dele, o hebraico. Tá bom? Ele não mudou o nome de Paulo, mas o nome de Abrão e de Sarai ele muda. E aqui ele muda o nome de Abrão. Por enquanto nós estamos falando de Abrão, até ele ter esse encontro mais profundo com Deus. Então Abrão e Ló viveram essa perspectiva. Note que na última mensagem que eu preguei aqui, eu falei de um Abrão que desceu ao Egito, que negociou a integridade da sua esposa com Faraó. Às custas dela ele prosperou. Às custas dela, Faraó abençoou porque ela era muito bonita. Ele tinha a intenção de se relacionar com ela. Pensava, Abrão mentiu, dizendo que ela era sua irmã. E ele abençoou ali, ele deu jumentos, bois, muitas riquezas para Abrão. Mas Deus o repreende. E agora ele retorna. E retorna para um lugar que nunca deveria ter saído. E ao retornar para este lugar, ele ergue um altar e adora a Deus. Aí eu aprendo coisas maravilhosas aqui. Mesmo quando a gente abandona o altar, mesmo quando a gente se distancia da presença de Deus, Deus tem um caminho de volta para a gente. Eu imagino Abrão envergonhado, rico, mas envergonhado, cheio de dinheiro, mas envergonhado. E aí ele vê, como disse o texto que nós temos no início, e se depara com um altar. Ele olha e diz: olha, o altar que eu fiz. Esse altar foi eu que construí. Eu nem deveria ter saído daqui. E talvez bem envergonhado, ele bate as cinzas desse altar, ergue de novo as pedras e sacrifica a Deus, e Deus recebe, porque Deus está de braços abertos para nos receber de volta, arrependidos e convertidos dos nossos maus caminhos. Esse é o Deus que nós servimos. Então agora a gente olha para esse texto e vê Abraão recomeçando sua jornada com Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente não precisa recomeçar? Não há vergonha nenhuma em recomeçar. Em olhar para si mesmo com uma ótica espiritual e dizer: meu Deus, eu preciso acertar minha vida com Deus. Eu estou distante, eu estou frio, eu estou andando por caminhos que não agradam, meu Deus. É hora de recomeçar, de voltar ao altar, de erguer esse altar para a glória do nome de Deus. E aqui a gente lida com isso. Temos esse contraste entre a promessa de Deus e a ilusão dos seres humanos, muito clara na vida de Abrão e de Ló. Uma vida vivida pela fé e uma vida vivida pela ilusão. E aí eu quero discutir com você, rapidamente nesse culto, sobre 3 pontos, 3 movimentos de Deus. Porque essa história não é sobre Abrão. Essa história é sobre Deus que se movimenta em resgate do ser humano. Então Deus faz 3 movimentos importantes aqui nesse texto. O primeiro deles é: Deus tira Abrão do palácio e leva para as tendas. Segundo, Deus destrói a prosperidade construída com o pecado. E terceiro, Deus reafirma a sua aliança contra as circunstâncias. Esses 3 pontos eu quero tratar com você. O primeiro deles é: Deus tira Abrão do palácio. Onde que Abrão estava? Estava no palácio com Faraó, cheio da grana, às custas da integridade da sua esposa. Mas agora Deus o arranca de lá. Por que é Deus que arranca? Porque Deus visita Faraó e só.
vou colocar a estéril, todas as mulheres aqui, não tem prosperidade, não tem procriação aqui, enquanto não devolver a mulher do homem de Deus. Ele é profeta. Deus que age. Talvez se dependesse de Abraão, ainda hoje ele estava lá. Mas Deus age para arrancar Abraão do palácio e colocar nas tendas. Sabe por quê? Porque tenda nessa perspectiva é lugar de confiança em Deus. Me diga agora, se você tem coragem de morar na perspectiva do campo, ir para um campo aberto, construir uma tenda e viver lá no perigo que a gente vive hoje, você diria o quê? Está sem proteção, precisa pelo menos um cachorro aqui para amarrar lá de fora para me guardar. Não, eu preciso construir um muro aqui de proteção. Não, eu tenho que construir um portão alto, eu tenho um pouco de cerca elétrica. Cadê as câmeras? Essa é a nossa perspectiva. Mas para Abraão aqui era o seguinte: Deus tirando ele da proteção do palácio e colocando nas tendas, dizendo assim: quem te guarda sou eu. Eu sei que você tem sua proteção no seu coração, mas quem te guarda é Deus. Deus nunca perdeu o controle da tua história, nem da minha. Ele nos guarda. Ele que tem cuidado de cada um de nós. Então, dentro desse texto aqui, eu quero falar sobre o retorno de Abraão. Vejam, se não vejamos o verso 1 e 2. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele, a sua mulher e tudo quanto tinha. E Ló foi com ele. Ló é um menino problemático, você vai ver. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Como que ele conquistou? Recebeu no Egito. Veja que agora, assim como Moisés, no texto anterior, do capítulo 12, ele fala sobre o declínio espiritual de Abraão. Agora ele narra a evolução, o progresso espiritual desse homem, dizendo que ele sobe do Egito para o Neguebe. E ele retorna a um passo da incredulidade para confiar em Deus. Ele sai do Egito, que era um local de confiança, porque a terra estava passando por fome. Ir para o Egito era depender do Nilo, de um rio poderoso que supria as necessidades na agricultura. Agora ele sai desse lugar de abundância e vai para o Neguebe, onde não tem prosperidade, mas tem Deus. Onde não tem rios deslumbrantes, uma agricultura frutífera, mas tem Deus. E essa é a realidade que ele começa a contrariar a lógica do lucro e do benefício tão presente nas nossas vidas, irmãos. Ah, vai dar lucro? Ah, eu vou ganhar com isso? O que eu ganho com isso? Não, contrariando aqui essa lógica, Deus tira esse homem da amizade com o faraó, aqui numa representação do mundo, das coisas corrompidas do mundo, às custas dessa amizade, às custas da integridade da sua esposa, e o leva para um local como um estrangeiro, dependendo exclusivamente de Deus. Abraão volta para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. E aí eu preciso que você, se eu fosse tomar nota, eu diria o seguinte: a única coisa certa a fazer, irmãos, é voltar para o lugar onde nós deixamos o Senhor e recomeçar. Está distante de Deus? Volta para o Senhor. Acerta a vida com Ele. Ele está pronto para te receber e iniciar uma caminhada de fé, de dependência da glória do nome dEle. É verdade que Abraão aqui sai rico, com gado, prata e ouro, recebeu favores, né? E agora, só que ele também, às custas dessa prosperidade. Essa prosperidade, porque é o seguinte: o pecado, irmãos, Deus perdoa. Grave isso que eu estou lhe dizendo. Pecado, Deus perdoa. Consequência na sua conta. Tá bom? Você recebe na sua conta. Você lida com as consequências. Abraão, note isso. Abraão foi lá, voltou rico. E essa riqueza começou a dar problema. Está todo mundo rico. É muitos pastores, é muito gado, é muita prosperidade, é muita coisa. E agora começa a dar briga na família. Nós temos coisas demais. Brigar por pouca coisa é ruim, mas brigar por muita coisa até que não é tão problemático assim não. Mas foi uma confusão que a terra não podia suportá-los. Então a primeira coisa que essa riqueza que Abraão foi buscar no Egito trouxe para ele confusão dentro da sua própria casa, com seu sobrinho. Mas não só isso. Se você esteve aqui na conferência de mulheres do passado, nós falamos aqui sobre uma mulher chamada Agar. Alguém lembra a nacionalidade dela? Sabe onde foi da onde ela veio? Ela veio como serva de Abraão lá do Egito. Ele trouxe para dentro da sua casa. E lá foi ela com quem sua esposa colocou para ele se deitar. E então gerou um filho. E esse menino trouxe problema, esse Ismael, que até hoje a gente olha aí entre essas duas nacionalidades aí potentes no mundo. Então olhe só que às vezes, não, mas eu fui lá e saí rico. Não, mas eu me dei bem. Às custas de quê? Quais as consequências que a gente tem que dar? Porque Deus perdoa o pecado, mas as consequências a gente colhe. E Ele colheu amargamente essas consequências num futuro próximo. Então o que significa isso para nós? Nós precisamos, irmãos, avaliar a nossa vida não pelos critérios humanos. Nós não podemos tocar a nossa vida pelos rios e nem pelos stories de um Instagram. Porque ali todo mundo é perfeito, lindo e bonito, não encontra um feio.
Todo mundo viaja, todo mundo é rico. Então como é que a minha vida de verdade é vivida na fé do Filho de Deus? Eu não preciso me comparar com absolutamente ninguém, porque o que Deus tem para mim é para mim. Confie em Deus, o que Deus tem para ti é teu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender com Paulo em Filipenses sobre contentamento. E contentamento é estar contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo diz, eu posso todas as coisas, do 4:13, naquele que me fortalece, você precisa voltar uns versículos antes e entender que ele diz assim, eu sei estar na abundância, eu sei o que é ter riqueza, eu sei o que é comer do bom e do melhor, mas eu também sei o que é padecer necessidade, eu também sei o que é ter fome. E aí ele encerra esse texto dizendo assim, eu posso todas as coisas. Todas as coisas são essas, é padecer necessidade, passar por lutas, por dificuldade, mas eu tenho o meu Senhor. Eu estou na abundância, na prosperidade, mas a minha alegria é o meu Senhor. Quem confia em Deus e que sua alegria é o Senhor, sabe desfrutar das bonanças, sabe desfrutar das dificuldades, mas ele não perde o Senhor da bênção, o Deus da bênção, que é o mais importante para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu também quero falar sobre a volta ao altar. No verso 13, perceba comigo, no capítulo 13, verso 3, ele diz assim, fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Abrão voltou para um lugar e percebe um altar que ele tinha feito anteriormente. Esse momento aqui é muito importante, porque Abrão não só volta para a geografia do começo, ele também volta para o Deus do começo. Ele não só volta para o local onde tudo começou, onde ele iniciou seu relacionamento com Deus, ele se volta para esse Deus de novos começos, o Senhor dos recomeços. Abrão, ao voltar para Betel, ele invoca o nome do Senhor. Irmãos, há esperança para aquele que cai. Nós nos reunimos aqui porque há esperança para aquele que se desvia, para aquele que abandona a fé, há esperança de novos recomeços. Enquanto há vida, há esperança. E eu quero deixar clara essa teologia que, por mais que o seu pecado tenha sido grande, o perdão de Deus é maior para a tua vida. Para aquele pecador arrependido, para aquele que deseja abandonar suas velhas práticas e se voltar para Deus, para aqueles que estão dispostos a ser restaurados pelo Senhor. A minha orientação para você nesta noite é: nunca abandone o altar. É na presença de Deus, irmãos, que nós temos segurança e plenitude de alegria. Eu sei que o mundo oferece muitas alegrias. Eu não posso olhar para a juventude e dizer, não, o mundo é só tristeza. Não, mentira, tem alegria lá. Curtir a vida é bom lá. Só que o preço é alto. Só que essa alegria não é duradoura. Esta alegria, ela vem depois de um copo, de outro copo, de outro copo, e depois você precisa de dezenas de copos, de mais uma dose, de mais uma dose, de mais uma dose, de mais uma festa. Perceba que hoje não tem só a festa, tem o after. Para não ser certo, estou estragado no inglês. E tem o pós também, que eu não vou dizer de novo, porque acho que eu acertei a primeira e não vou correr o risco. Mas, fatalmente, é um coração humano dizendo assim, não acaba. Eu quero que dure mais. Não pode terminar às 5 da manhã, vamos até às 7, vamos virar e vamos virar de novo, e vamos viver de virote. Porque enquanto eu estou ali, eu estou alegre. Porque meu maior medo é voltar para minha casa vazia, deitar minha cabeça num travesseiro e saber que Deus não está comigo. E muitos têm vivido deste modo. Alegria plena, irmãos, a gente só encontra em Jesus, louvado seja Deus. Ele é a alegria perfeita. Segundo ponto, Deus destrói a prosperidade construída com o pecado. Nós vamos encontrar isso nos versos 5 a 13, perceba comigo. Eu tenho 3 pontos dentro desse tópico para tratar. O primeiro é um conflito familiar, na sequência um acordo de paz, e veja uma escolha perigosa que Ló faz aqui. Então, conflito familiar, vejamos o texto, 5 a 7, Ló ia com Abrão, também tinha rebanho, gado e tenda, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus rebanhos, muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar numa companhia do outro. Houve um desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus, habitavam essa terra. Então, no Egito, Abrão e Ló prosperaram, possuíam grandes rebanhos.
E a região se tornou insuficiente, porque não bastasse os rebanhos de Ló, os de Abraão, você tinha ainda cananeus e fenezeus disputando aquela região da terra. Então ali havia um limite de pasto, ali havia um limite de provisão, havia pouco espaço naquele lugar. E quando a abundância de bens se revelou, que não havia espaço para eles conviverem, sem conflitos, começou a ter conflito, pastor brigando com o pastor. Outro, os servos ficaram tensionados. Os pastores ali começaram a discutir, brigar, e começaram a ter confusão entre a família. E aí havia ainda os concorrentes ali, os cananeus e os fenezeus. Então essa história, briga familiar, irmão, a história está cheia desses conflitos. A história está aí para relatar brigas causadas pelo amor ao dinheiro e ao poder. Perceba, com certeza você conhece algum lugar que na hora que a paz reina até começar a dividir os bens. Na hora que é para começar a dividir os bens, a confusão é estabelecida. Já não tem mais respeito por ninguém. Mas aqui tem uma diferença crucial. E aí a gente precisa aprender com Abraão a lidar com esses conflitos na hora de tomar uma decisão. Abraão aqui se porta como um pacificador. Mas ser um pacificador não é natural para mim e para você. Nós somos pecadores. Então como é que a gente faz? Só age desse jeito quem voltou para o altar. Quem se encontrou com Deus. Quem é crente. Ele se encontra com Deus dos recomeços. E agora ele pode entender e dizer assim: isso não vale nada. Eu achei um bem maior. Isso só é bens materiais. Eu estou com o Senhor de toda a provisão. Deus que cuida de mim, cuida da minha história, cuida dos meus bens. Essa é a confiança dos filhos de Deus. É assim que vivem os filhos de Deus. E é por isso que ele propõe um acordo de paz no verso 8. Ele diz: então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você. Nós somos, entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes. Aí ele continua: não está toda a terra diante de você, peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O crente aqui toma a dianteira. Está a confusão rolando. É o crente que é o pacificador. A gente não põe lenha na fogueira. A gente é palavra de paz. A gente não é mesmo. Se fosse eu dar era outro. Não. A gente separa e assim, crente não age desse jeito. A gente tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o nosso árbitro. É Ele que nos dá direção. A gente não anda pondo lenha na fogueira. A gente apazigua com fé. Então essa sabedoria de Abraão brotou da sua fé. A fé que ele tinha abraçado ali no altar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós não temos a situação espiritual de Ló. O Moisés não foi cuidadoso de dizer: não, Ló estava desviado. A gente só tem a iniciativa de Abraão, de pacificar. Diz: ó, chega de confusão, meu irmão. Meu irmão, escolhe. Se você for, a terra está aí diante de nós. Se você for para um lado, eu vou para outro. É você que escolhe primeiro. Eu sou o pacificador aqui. Eu sou o mais velho aqui. Eu sou o instrumento da paz. Ló não se diz nada sobre ele. Mas as nossas escolhas, escute isso, era para você estar anotando na testa. As nossas escolhas revelam a nossa condição espiritual. O que você tem escolhido? Tudo é mais importante do que servir a Deus? Tudo é mais importante do que a obra de Deus? Tudo é mais importante do que um relacionamento com Deus? A minha série eu estou em dias. A minha leitura bíblica não. A série nova que saiu eu sei de cor. A minha vida de oração não. Eu consigo cumprir os meus compromissos a semana inteira com a vida secular. A igreja dá para me faltar, né? Deus entende. Não, eu não preciso me alimentar não. Deus entende. Ô crente, se você consegue cumprir suas obrigações seculares, você não consegue se esmerar para cumprir suas obrigações espirituais, de estar em dia na presença do Senhor, congregando com os seus irmãos, atuando no reino de Deus, servindo a igreja de Cristo, servindo uns aos outros, porque nós somos servos uns dos outros. Você está pensando assim: não, o pastor está pregando aí é porque ele quer a igreja lotada, aí dá bênção para ele. Não, eu estou te servindo, crente. Eu estou pregando a palavra de Deus que você não teve que estudar. Eu tive. Você não teve que ler o texto bíblico. Eu tive. Você não teve que orar para receber esta palavra. Eu tive. Você não teve que escrever o texto que eu escrevi. Eu tive. Então eu estou te servindo. Enquanto, quem sabe, você dormiu hoje à tarde, eu fui reler o sermão que eu já tinha preparado em Teresina.
para trazer e pregar aqui nesta noite. Eu estou te servindo. Esse ministério de louvor não é pago, ele está te servindo. Nós somos servos uns dos outros. Você encontrou gente ali? Eu não pago o salário deles para receber na porta. Eles estão servindo você e a mim. E como é que eu devolvo isso? Servindo também os meus irmãos. Ah, pastor, mas eu não tenho nada na igreja. Pois ore pela igreja, ore pelos seus irmãos para que Deus fortaleça a fé deles. Nós somos servos uns dos outros. É assim que a igreja caminha. A igreja raiz caminha servindo uns aos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Nós nos preocupamos uns com os outros. Nós mandamos mensagem: está tudo bem, meu irmão? O que eu posso fazer por você? Como é que está a tua saúde? Eu senti a sua falta. Você é meu irmão. Porque a igreja de Cristo, irmãos, é o único lugar que não vale a pena ficar no sol sozinho. Nós não estamos disputando o primeiro e o segundo lugar. Não é uma disputa para quem chega primeiro. Só vale a pena se todo mundo chegar junto. Só vale a alegria todo mundo chegar lá e nos encontrarmos na presença do nosso Deus. É para isso que nós estamos caminhando para a glória de Deus. Aleluia. Abraão toma a dianteira. Isso é fruto da fé. E aqui eu preciso destacar alguns pontos. A paz, irmãos, é mais importante que o lucro. A paz você compra por qualquer preço e não vende por preço nenhum. Essa é a verdade. Então Abraão abraça a paz em vez da ilusória prosperidade. Eu tomaria nota do seguinte: enquanto seu coração desejar as coisas que os outros têm, se comparar com os outros, você não estará pronto para receber o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Não desceu ao coração humano. Porque se você ama a Deus, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: não desceu ao coração humano, olhos não viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, meu Deus do céu, eu não quero que todo mundo viu, não. Eu não quero que desceu ao coração humano, não. Eu quero que Deus tem para mim, porque eu amo o meu Senhor e eu sei que Ele vai escolher melhor do que eu escolheria. O segundo ponto aqui é que a generosidade é mais importante do que o direito. Abraão disse assim: menino, eu sou mais velho aqui. Eu vou escolher o melhor lugar e tu te vira com o resto. Eu sou o líder, eu tenho direito. Ah, irmãos, mesmo tendo direito, ele abdica por amor ao próximo, para manter a paz. Ele prefere sofrer o dano. Ah, irmão, quantos de nós prefere sofrer o dano confiando em Deus para manter a paz? E terceiro, a separação harmoniosa, irmão, ela é melhor do que o convívio conflituoso. Abraão passa para Ló a primazia da escolha. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. E aqui o socialmente superior prova que é superior, prova que é socialmente superior, abrindo mão da sua escolha. Então a nossa prova não é na autoridade, é no serviço. A gente prova que é crente, não é só exercendo a autoridade, é porque eu sou crente, olha meu cartão de membro. É no amor, é no serviço, é na entrega. Quem sabe chega um momento que a gente nem precisa dizer que é crente. O pessoal vai bater assim: eu quero servir o Deus que tu serve. Porque o teu serviço é diferente. A tua forma de agir é diferente. Há uma coisa diferente na tua vida, no teu agir. Ah, meu Deus, nós precisamos. Romanos 8,19 diz: há uma ardente expectação da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos os filhos de Deus que há de ser manifestado. E aí Ló faz uma escolha perigosa. Dos versos 10 ao 13, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Grava essa palavra, jardim do Senhor. Como a terra do Egito, até a região de Zoar. Grave, terra do Egito. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, aí armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Você acha que Ló não sabia disso? Que tinha um monte de pecador lá, a galera do mal. É próspero. Não, mas é uma benção, rapaz, a terra é fértil, lá eu vou prosperar. O povo é ruim, o povo é desmantelado. O povo é cruel. Não, mas eu vou. A gente às vezes gosta de se arriscar. Às vezes a gente sabe que não deve ir. O pastor Antônio Cirilo, da Santa Geração, vocês não são dessa época não, acho que alguns vão escutar. Mas é o cabo que canta Poderoso Deus. Aí vocês lembram, né?
Mas basicamente ele diz assim: aprenda a respeitar a sua humanidade. Você é humano. Tem lugar que não é para você botar o pé não, crente. Que a tua humanidade vai chamar. Tem amizade que se você manter, você tem certeza que você vai pecar. Tem conversa que se você tem certeza que você vai parecer mais um ímpio que um crente. Então se você sabe que vai pecar e entrar em contato em determinado lugar, o que você vai fazer lá? Eu vou testar a minha fé. É coisa de maluco. Corre, crente, guarda o teu coração, respeita a tua humanidade. Foge da aparência do mal, foge de brechas do inimigo para fazer você pecar e você cair e se afastar do seu Senhor. E aqui é interessante, irmãos, porque Abraão deixa Ló escolher as custas do prejuízo pessoal. E Ló aqui, em vez de abraçar a promessa, ele abraça a ilusão. Ele escolhe algo parecido, sabe com o quê? Você anda comigo, com o Egito. Sabe, isso que parece com o Egito. Parece com um local que eu tinha prosperidade lá. Rapaz, olha, isso aqui vai dar certinho para mim. Olha a escolha. Parecido com o que o mundo oferece. Parecido com o que o mundo entrega. É isso que a gente quer voltar? Não. Mas esse homem faz essa escolha. E aí ele apresenta algo mais interessante ainda, que é a síndrome do paraíso perdido. Está no nosso coração. Isso é chamado de teologia do exílio. O fato do ser humano ter sido expulso do jardim, a gente busca um jardim do Senhor. Essa foi a comparação que Ló fez. Olha, parece o jardim do Senhor. Olha, se tem a aparência do jardim do Senhor, eu vou para lá. E faz uma escolha perigosa. E essa escolha é motivada pela cobiça dos olhos. Ele levanta os olhos e vê as campinas do Jordão. Ele compara com as pastagens verdejantes. Traz à memória o Éden. Traz à memória aquele jardim do Senhor, de que tanto ele ouviu falar, e talvez nas histórias narradas, na teologia daquela época. Ele se olha e se deleita com o Nilo. E diz: esse aqui é o meu lugar. Só que ele tinha saído de lá. Não era para ele voltar para lá. Sua escolha deveria ser diferente. Então a escolha daquele que abandonou o mundo não é algo mais parecido com o mundo, é algo mais parecido com Deus. A escolha de quem veio de fora não é algo que se pareça com o mundo, é algo que se pareça com Deus, que seja diferente. Essa é a nossa escolha. Esse é o coração, onde nosso coração deve estar. Uma escolha insensata. Ló escolheu pensando em si mesmo e nas suas vantagens pessoais. Ló foi seduzido pela cidade da destruição. E aqui a gente precisa olhar com muita cautela para cá, porque o que isso significa para nós? Ló é o paradigma de todo ser humano, é o modelo para todo ser humano, que busca prosperidade na cidade dos homens, que busca esse paraíso perdido, satisfação nas coisas humanas. Mas aí a gente precisa lembrar que satisfação plena, nada, não é o teu emprego, não é o teu casamento, não são os teus filhos, não são os teus negócios. Só quem pode te satisfazer plenamente é o Senhor. Há um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, que eu já citei aqui, ele tem uma frase em Confissões, um livro dele muito conhecido. Ele diz assim: inquieto estava o meu coração, enquanto não repousar em ti. Nós fomos feitos para ti. E é só em Deus, irmãos, que nós teremos plena satisfação e alegria. Nós somos feitos para Ele. Nada nesse mundo pode nos satisfazer. Eu conheço gente riquíssima que não tem alegria. Não é o dinheiro, não os recursos, não são os bens materiais que podem produzir alegria no coração. Por fim, Deus reafirma a sua aliança contra as circunstâncias. Verso a partir do 14. Diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos. Olha quem confia em Deus. Olha quem confia em Deus. E olhe onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Veja o contraste, irmãos. Ló levanta os olhos e escolhe o que é desejado, aquilo que os olhos podem ver. Deus manda Abraão levantar os olhos e ver o que Ló não viu, porque o que Ló não viu, isso é que será dado para Abraão. Olha que coisa maravilhosa, aquilo além do que os olhos podem ver,
além daquilo que está nas nossas vistas. E aquilo que está além do que os nossos olhos podem ver, só podem ser contemplados com fé em Deus e fé na promessa daquele que prometeu. Essa é a certeza do cristão. Era menos desejável, mas é ali que estava a promessa. Talvez não enchia os olhos, mas ali estava a promessa. Esse foi o discernimento que Abraão teve, a confiança de Abraão, que não estava na geografia das suas terras, mas nos Deus que prometeu. Irmãos, isso é crer contra as possibilidades, é crer contra as circunstâncias. E aqui a gente extrai pelo menos 5 verdades. Primeiro, uma ordem divina. Depois que Ló saiu, foi que Abraão teve um encontro com o Senhor. Ló viu o que o mundo tinha a oferecer. Deus convidou Abraão a ver o que Deus tinha a oferecer. Segundo, mais uma verdade aqui, uma dádiva sublime. Abraão ganha o que não cobiçou, e Ló perde o que desejou. Ló saiu de lá perdendo a sua família, perdeu a sua esposa, depois se relacionou com suas próprias filhas. Nasceu dessa descendência moabitas e amonitas. Ou o povinho que deu trabalho para o povo hebreu foi esse povo. Ou o povo que deu trabalho. Só para você ter uma ideia, na escritura, se você é um leitor bíblico, você vai saber. Ele ganha também uma descendência numerosa, uma esposa estéril, mas uma renovação da promessa de bênção para todas as famílias. Eu farei a tua descendência como o pó da terra. Deus reafirmando as suas promessas que ele tinha feito no chamado dele ali em Gênesis 12. Ele toma uma posse pela fé. Ao verso 17, Deus manda Abraão tomar posse pela fé, percorrendo. Tem coisas que Deus dá, mas é exigido de nós que a gente percorra. Ele só vai, percorre, toma posse. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que é responsabilidade sua fazer. Ele percorre aquele ambiente e declara que ali pertence a ele. E ele encerra com um altar ao Senhor. Abraão muda suas tendas para Mane. Levanta um altar ao Senhor. Abraão construiu um monumento não para perpetuar a sua memória, mas para adorar o Deus maravilhoso, o Deus que é exaltado, o nosso Deus. Como isso se aplica a nós, irmãos? Falei aqui de Abraão especificamente, falei de Ló, mas nenhum personagem bíblico, irmãos, é modelo para nós. Nós precisamos ver o que Deus fez e como ele agiu para destruir as seguranças humanas. Deus tira dos palácios e leva para dentro. Deus revela que toda aparência é enganosa e reafirma as suas promessas e alianças. Jesus, esse que nós estamos rememorando hoje nesse culto disso aí, ele é muito mais do que Abraão. Ele é um padrão muito melhor de renúncia dos seus direitos. Abraão renunciou ao seu direito. Renunciou às terras como um patriarca. Jesus fez mais. Ele renunciou ao trono, o ser entronizado, para descer essa baixa terra, encarnar e viver como um homem por nós. Ele não só renunciou às terras, mas temporariamente ele renunciou ao céu. Encarnou, o verbo se fez carne. Ele se arrisca muito mais do que Abraão. Abraão foi um peregrino em Canaã. Jesus foi um peregrino no meio de homens caídos, de homens pecadores e falhos. Ele, Jesus, tornou-se bênção para todos os povos. Abraão ofereceu a terra para o seu sobrinho. Jesus ofereceu a si mesmo para cada um de nós. A obra consumada por Cristo, irmãos, nos permite viver genuinamente por fé e não andando por vistas. Como é dito lá em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção, a certeza daquilo que se espera. Conselhos para nós. Avaliem corretamente suas riquezas e pobreza. Não fique inquieto buscando satisfação ilusória. Não fique inquieto buscando satisfação em si mesmo. Buscando satisfações nos prazeres terrenos. Deus é o único que pode te satisfazer. Segundo, não se deixe enganar pelos seus olhos. É uma coisa interessante que na Bíblia, fé e razão não são opostas. Fé e razão não são opostas na Bíblia. Sabe o que é oposto à fé? A visão. O que se opõe à fé é aquilo que eu posso ver. Então nós vemos e agimos pelas nossas próprias vistas. O contraste de Paulo é exatamente esse. Nós vivemos por fé e não por vistas. Então aquilo que os nossos olhos podem ver, às vezes nos seduz e nos faz perder a fé. E o conselho de Hebreus 12,
12:2 é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, olhando para Jesus, nós não nos cansamos, nós não afundamos, nós confiamos em Deus. Por último, deixe a obra de Cristo se tornar um exemplo para você. A metodologia de Deus não vale só para Abraão, ela vale para mim e para você. O nosso rei, em vez de ser honrado aqui e receber uma coroa de glória aqui, ele recebeu uma coroa de espinhos. Em vez de um trono, ele recebeu uma cruz. Nós não devemos esperar nada melhor aqui, irmãos, do rei dos homens, dos reis caídos. Mas o nosso Senhor também nos resgatou e nos comprou para Ele mesmo. E nós somos dele para a glória do Senhor. Nós pertencemos a Ele. E hoje, com alegria, nós podemos cercar a mesa dele.